E agora vamos ao nosso último painel dessa edição do Superboss Experience, Fórum de Autoatendimento Digital. A gente teve, infelizmente, 2 baixas para esse painel por questões de saúde. O Emílio Loures, da Intel, teve uma questão com um parente dele que ele teve que levar para o hospital. E a Tainá Junquilho, do IDP, teve um problema sério no olho, e também, infelizmente, uma emergência, e não pôde vir. Seremos eu como moderador e 3 painelistas, mas vai ser um painel bem bacana, são 3 feras. Queria chamar aqui ao palco, primeiramente, o Eduardo Paranhos, líder do grupo de trabalho de IA da ABS e sócio do escritório EPG Advogados. Uma salva de palmas para o Eduardo. A Flávia Lefebvre, integrante do Conselho Consultivo do Instituto NUPEF e integrante da Coalizão Direitos na Rede. Uma salva de palmas também para a Flávia, ela é colunista do Mobile Time. O Edu também já escreveu para o Mobile Time, como articulista, colunista. E temos outro colunista do Mobile Time para completar o time, o Rafael Pelon, sócio do Pelon de Lima Advogados e consultor jurídico da I2AI, né, o I2AI, e também do MEF. Uma salva de palmas também para o Rafa. Bom, pessoal, vou seguir aquela dinâmica que vocês já estão acostumados. Vou aqui conduzir o painel com algumas perguntas e, no final, a gente abre para as dúvidas de vocês, para as perguntas de vocês. A gente tem muita coisa para conversar. Talvez um painel não seja tempo suficiente. Não sei nem se eu lembrei aqui no roteiro de tudo que a gente poderia discutir. O Rafa estava me lembrando ontem de outro assunto também, que, de repente, dá tempo da gente abordar aqui. Mas queria começar ouvindo a opinião de vocês sobre a proposta que está tramitando no Senado, de um marco legal para a inteligência artificial no Brasil. Esse é um tema novíssimo e quentíssimo no mundo inteiro. A Europa mal acabou de aprovar o marco legal dela. Ela geralmente é a pioneira nesses assuntos regulatórios envolvendo o ambiente digital. Nos Estados Unidos está mais uma onda de autorregulamentação, enfim. E a gente está, já há algum tempo, com alguns projetos de lei, tem um agora que está avançando mais rapidamente, e quem sabe vai ser votado, não sei se ainda esse ano, mas acho que não. Quero ouvir isso também de vocês. Bom, queria ouvir o que vocês acham, pontos positivos ou negativos da versão mais recente, e é importante falar a versão mais recente, porque isso toda hora está mudando e pode mudar daqui a pouco de novo. E também uma expectativa se acha ou não que isso deve ser votado esse ano e por quê. Vamos daqui para lá, vamos fazendo assim, a gente faz um zigue-zague. Começa com o Eduardo, e depois a gente faz ao contrário. Vai lá. Excelente. Fernando, super obrigado. Um prazer enorme estar aqui. Eu participei desse evento há coisa aí de 2 ou 3 anos online e posso dizer que é muito mais legal estar aqui. Presencial é melhor, né? Presencial. Do que digital, né? Com certeza. Presencial no digital também e passando por todos esses pontos. Fernando, aqui até tem o lado positivo de a gente ter um grupo menor, porque dá para falar aqui horas sobre esse tema, né? Então, com relação à proposta de regulação, são 2 modelos hoje que o Brasil discute. Então, teve um já, inclusive, aprovado na Câmara há algum tempo atrás, mais principiológico, mais contextual, e, em seguida, veio no Senado um projeto de lei aí abertamente inspirado no modelo da Europa, mais prescritivo, com mais ali detalhes, penalidades, enfim, sanções. Mas tem risco também, né? Exato. E esse projeto, que como você mencionou, está mais adiantado, mesmo esse projeto já teve aí 3 versões oficiais, uma extraoficial que o senador publicou para colher inputs, enfim, tem avançado. É para deixar os jornalistas malucos, né? Exato. É um projeto de lei que ele já parte de uma estrutura um pouco diferente do outro, que é uma estrutura com a previsão de direitos individuais e coletivos sobre a inteligência artificial, enquanto tanto o anterior, ou também em outros países, outras geografias, aí, como você mencionou, Estados Unidos é um exemplo, se procura muito mais regular o uso e, preferencialmente, o uso de alto risco do que a tecnologia em si ou aí a criação específica de direitos em cima de outros que já existem, né?
Tá interessante esse tema, porque eu participo de discussão sobre sobre os projetos de lei literalmente toda semana, e eu estou até hoje esperando ouvir um exemplo. Tudo bem, eu tenho alguns, mas eu ouvi mais de um ou de dois exemplos de situações hoje que precisam da lei de IA porque definitivamente não estão, direto ou indiretamente, reguladas pela legislação existente. Então, em especial, a principal preocupação que surge com relação ao possível aí, mau uso de IA, a maioria esmagadora dos casos está atrelada a quê? A privacidade e a proteção de dados. Já tem LGPD. Já tem LGPD. Dito isso, não é o meu entendimento que a gente não precise de uma regulação, mas sim de uma regulação que estabeleça diretrizes para reguladores setoriais e que tenha critérios de governança e que seja até mais facilmente interoperável com outras geografias. Claro, com esse ponto sempre vem a questão da Europa. Não, mas na Europa é mais restritivo, é mais detalhado. Sim e não, né? Na verdade, a lei da Europa é super complexa, tem 460 e poucas, se alguém lembrar o número exato, páginas, é incrível, porém é uma lei que faz referência, por exemplo, a normas técnicas internacionais, como o ISO, Senselec, que aqui, até agora, assim, em vocês anteriores, houve, hoje não há mais. Então, tem questões bem específicas desse modelo, mas especificamente para a sua pergunta, acho que sim, o projeto de lei, mesmo esse atual, quando foi proposto, e assim, com uma estrutura realmente para o setor de tecnologia bastante ali crítica e estrita, ele evoluiu do texto inicial para a versão atual em vários pontos. Então, a questão do regime de responsabilidade, de que inicialmente se tentava criar um regime específico, agora voltou o modelo de reconhecer, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, Código Civil, enfim, sem ter uma sobreposição. Teve, numa versão anterior, a figura dentro das organizações, do responsável por IA, mais ou menos como é o encarregado de dados pessoais. O pessoal fica de cabelo em pé, né? Quem tem cabelo Quem ainda. tem, né? Poxa, mais um papel é o mesmo ou não é? Isso saiu na última versão. Então, alguns avanços, de fato, em definições, questões de risco, enfim, a gente podia ir um por um aí, mas tem bastante coisa, porém, manteve alguns pontos que eu considero crítico, a indústria em geral considera crítico, que estão mais até ligados à própria estrutura da lei. Primeiro, a regulação de qualquer IA, e não só a IA de alto risco. Então, se você desenvolver uma solução de baixíssimo ou nenhum risco, recreacional, enfim, um IA sem risco, está regulada, tem critérios ali específicos de governança, que, no fim do dia, para o desenvolvedor, acabam gerando um ônus, né? O capítulo de direitos, que também tá um pouco fora do contexto de outros países aí que investem mais em IA, como Singapura, Japão. O capítulo de direitos tem um artigo específico que prevê a possibilidade de determinação e participação humana. O que é a determinação ou a participação humana? E aí vem a cereja do bolo. Independente do risco. Então, você não precisa nem interpretar se é para o alto risco ou no alto risco, porque lá já diz expressamente, independente do risco. Então, vem, de novo, essa preocupação do quanto isso pode refletir no dia a dia de soluções que não são, né, não trazem aí um risco grande. Essa questão do conflito com outras normas também não foi equacionada. Então, com um problema na IA relativo a dados pessoais, aplica, caso esse projeto de lei virasse lei, né? Aplica a LGPD, aplica essa lei, aplica um pouquinho de cada, é uma mistura dos dois, não tem muita definição. Sobre isso eu fiquei curioso. Qual é o exemplo que você tinha que não está garantido pelas leis existentes? Eu vou chegar nele, é o último ponto. Então, justamente, essa questão de leis existentes, e muitas vezes se comenta, fala, poxa, mas o projeto de lei, em especial, o debate ele é frequente, então, justamente na defesa desse projeto, o projeto de lei tem uma estrutura que segue, mais ou menos, até nessa forma eu já ouvi,
a LGPD. Eu falei, bem, mas se segue a LGPD, não precisa ter, né? Então, a nossa visão é que a regulação ela deveria ser complementar ao que hoje a gente precisa. Então, mesmo quando a gente tem duas leis indo na mesma direção, se a gente considerar que seria a mesma direção, já é um problema, porque pode estar relativamente harmonizada, mas já fica... Se tiver uma vírgula fora do lugar, já gera debate já dos fica tribunais. aquela situação ali um pouco embaçada. É bom né? para vocês, advogados, né? Então tem Sempre. tem essa questão do conflito, tem a autoridade, a definição de uma autoridade central. A gente vê muito em linha com o que é o modelo dos Estados Unidos. Faz sentido, claro, quando se diz, não, mas cada setor tem uma realidade tão diferente, ninguém vai arbitrar isso. Ter uma nova autoridade com poder de regulação, ainda que hoje reconhecido já a competência dos outros reguladores, pode também gerar esse conflito. Então, na nossa visão, esse ponto ele seria melhor equacionado com o papel de um escritório de coordenação. Então, ao invés de ser um regulador, pode ser um órgão de um ministério, pode ser, enfim, aí tem que ver a roupagem que dá, mas para fazer a coordenação entre os vários reguladores setoriais ou temáticos, porque às vezes surge esse ponto, fala, não, mas tem setor que não é regulado. Mas se o setor não é regulado, talvez seja justamente porque nem precise de um regulador específico dado o risco. E, além disso, do ponto de vista setorial, mas todo o setor, sem exceção, é, entre aspas, regulado, por exemplo, por uma autoridade de dados pessoais, por um PROCON, por, enfim, o CAD, órgãos que são temáticos e não setoriais. Então, esse ponto. E aí, o último ponto, eu venho para o exemplo que você colocou, e aí é um dos poucos pontos em que essa última versão talvez tenha ficado até mais rigorosa do que as versões anteriores, que é o direito autoral. E esse, sim, um exemplo em que, aí não só o Brasil, mas acho que todos os países precisam entender como a propriedade, não só direito autoral, mas propriedade intelectual em geral, patente também, enfim, tem todas essas questões. A inteligência artificial pode ser titular de uma patente? Não, tem que ser um humano, tá? Então, todas essas questões. Isso sim, não adianta LGPD, Marco Civil da Internet, Código Civil, Penal, Código de Defesa do Consumidor. Isso precisa de uma regulação. Mas talvez o lugar adequado seja num projeto de lei específico sobre isso para não ter toda essa outra carga. E, concluindo essa questão de direitos autorais, um ponto que é super crítico, teve uma movimentação, inclusive, dos artistas, né, o Ministério da Cultura, de reforço dos direitos autorais, e sempre com uma visão de que não seria correto a inteligência artificial pegar, por exemplo, e principalmente a IA generativa, pegar uma obra pré-existente, pode ser um texto, uma imagem, e usar aquela obra numa criação, aí no output da IA generativa. Mas não se pensou muito, não se discutiu nessa formatação a questão do treinamento. O treinamento não necessariamente ele é uma cópia, certo? Então, se a gente comparar com o mundo real, né? Eu vou na loja, pego um livro, aprendo tudo que tem naquele livro. Se eu não copiar aquele livro, aquele aprendizado eu incorporei e vou usar da forma como eu achar melhor, de novo, sem copiar, ou tirando questões claras de violação. E a IA generativa, muitas vezes, ela faz isso. Justamente a informação está disponível na internet, em bancos de dados públicos abertos, e a inteligência artificial aprende e, com isso, pode ter outputs qualitativos melhores. E nesse último projeto ficou bem mais restrito. Você precisa identificar um por um os materiais. Pô, identificar como, né? Você está varrendo a internet aí com tudo. Identificar um por um os materiais protegidos, quem é o titular, prever um modelo de remuneração e tirar do seu modelo sob solicitação do titular. Então, sim, bastante complexo. O Japão, por exemplo, alguns países estão discutindo esse mesmo tema, claro, uns mais, outros menos, de forma mais ou menos detalhada. O Japão, por exemplo, tem um dispositivo na lei exatamente o contrário do Brasil. Para fins de machine learning, para fins de inteligência artificial, você não precisa de autorização para
treinamento. De novo, com a ressalva de que uma reprodução literal ali, ou a cópia de uma parte, aí sim. Então, desculpa me alongar, mas como eu falei, é um tema que a gente pode ficar horas aqui. Foi ótimo. Flávia, o que você achou do que o Eduardo falou? O que você gostaria de complementar ou discordar dele ou acrescentar na sua análise do atual projeto? Não, eu não tenho nada propriamente a discordar, mas apesar de eu concordar, e eu acho que isso está expresso nessa última versão, pelo menos que eu tive acesso do projeto de lei, que é uma possibilidade de aplicação complementar de toda a legislação que já existe, né, para dar tratamento para eventuais conflitos, questões de apuração de responsabilidade e etc. Então, eu acho que isso é importante, né, mas isso não dispensa que a gente tenha uma lei detalhada como essa. Eu acho que ela é importante, com a necessidade de a gente rever alguns aspectos, inclusive esse de direitos autorais, a questão, por exemplo, do sistema de fiscalização e regulação. Eu acho que ele precisa ser aperfeiçoado, porque eu não vejo a necessidade da gente criar um outro órgão regulador para além do que a gente tem a NPD e outras agências, né? Eu acho que o Poder Executivo pode criar um organismo de coordenação dos vários órgãos reguladores. Vocês estão alinhados nesse ponto. Mas eu acho o seguinte, que num contexto, né, em que a gente tem uma tecnologia altamente complexa, num contexto onde existe uma opacidade profunda com relação a como é utilizada essa tecnologia, num contexto em que falta controle sobre os processos de aprendizado de máquina, porque isso nem quem desenvolve os sistemas tem controle, com poder de mercado significativo enorme, nunca visto, inédito, das empresas que predominam, né, na utilização dos mecanismos de inteligência artificial num grau mais profundo e mais avançado. Vou dar um exemplo aqui. Esse novo mecanismo de busca do Google, né, que usa inteligência artificial e que já coloca lá na frente um resumo de todas as buscas, né, e levam a uma possível acomodação de quem vai buscar a informação, alguma coisa bastante preocupante, o quanto que isso pode interferir na liberdade de expressão, no direito à informação, na integridade da informação, na influência de atores que dominem mais essa tecnologia, né? O contexto de intensas disputas geopolíticas hoje entre China e Estados Unidos, nesse campo especialmente, e ainda, né, quando a gente está num contexto em que a disputa entre se o Estado retomar o poder de regulação, né, ainda não chegou aonde deveria. Hoje ainda predominam, né, especialmente nos Estados Unidos, que é o país de origem das principais empresas que dominam esse mercado, a pretensão de autorregulação exclusivamente, de um projeto de lei que fosse exclusivamente principiológico e não determinasse, por exemplo, especificidades quanto à responsabilidade, a depender do grau de risco, né? Isso eu acho que, assim como fez o AI Act da Comunidade Europeia, que define muito claramente a questão dos riscos, eu acho que a gente precisa disso, é muito importante, dado as potenciais discriminações ilegais, porque a IA é utilizado também para tomada de decisão em vários níveis, em vários segmentos do mercado, crédito, saúde, etc. Então, você tem um potencial de dano a direitos fundamentais muito grandes que demandam não só autorregulação, né,
mas uma regulação, eu acho que com o Estado acompanhando tudo isso de perto e com mais supervisão e governança que a gente não tem. Acho que o que faz falta também nesse cenário é o fato de a gente não ter uma lei de regulação das plataformas, que também foi interditada pelo lobby das grandes empresas chamadas de Big Tech, e que também têm interditado e têm feito muita força, como a gente viu nas audiências públicas feitas pelo Senado no mês passado sobre o projeto de lei, que deixou de ser levado à votação mais uma vez, o que eu acho um prejuízo. Então, concordo com vários aspectos que foram colocados. Acho que um aspecto muito positivo é o fato de a lei dar a perspectiva não só de responsabilidade sobre danos na esfera individual, mas também coletiva, e estabelecer obrigações mais pesadas, quanto mais o potencial de alcance do uso dessas tecnologias. E acho que não tem como, né, a gente não... acho que o ponto negativo é a gente estar tão atrasado. Porque você vê a norma agora, a lei que saiu da Comunidade Europeia, vai demorar um tempão para entrar em vigor. Ela começou a ser discutida em 2019, né, e só saiu agora, e nós não conseguimos sair desse lugar, e as coisas já estão acontecendo. Vou dar um exemplo que está acontecendo agora, né? A gente tem na Inglaterra, esses dias, acontecendo o uso de inteligência artificial para mobilizar uma série de movimentos racistas, né? O pessoal está na rua brigando e com uma influência muito grande das plataformas, né, nesse debate, né, nesse embate que tem se estabelecido. Então, acho que é fundamental, nós estamos atrasados, e acho que o ponto positivo é a gente ter a lei, e acho que, especialmente, o que precisa ser melhorado é o sistema de acompanhamento, de governança, o CIA, com especialmente o conselho que eles prevêem, e a criação de um novo órgão regulador, que eu acho que não é necessário. Sobre o ponto que o Eduardo levantou dos riscos, ele acha que talvez a lei não precisasse ter tantas exigências para qualquer aplicação de IA, independentemente do risco. Você concorda com ele ou você acha que tem que ser como está hoje? Eu acho que qualquer legislação, você tem na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, em legislação em regulação de telecomunicações, você tem a previsão de possibilidades de assimetrias regulatórias, né, de sandbox específicos e tudo isso. Eu não vejo que a legislação impeça que o processo de regulação da utilização da inteligência artificial, considerando os potenciais riscos, possa definir menos obrigações, mais obrigações, como acontece em outros segmentos, como é a questão da proteção de dados pessoais. Obrigado. Rafa. Só Rafa? Rafael. Rafael Pelon. Boa tarde. Como é que você pode acrescentar nessa discussão? O que você achou da versão atual? Pontos positivos e negativos. Antes de mais nada, saudações rubro-negro. Boa tarde aos bravos que ficaram até agora. Então, primeiro, o Brasil é atrasado, sempre esteve atrasado. A gente começou a negociar o projeto de lei Azeredo, que virou o Marco Civil da Internet, em 99, e aprovamos em 2014, 15 anos. O atraso nem sempre, claro que é ruim, mas nem sempre é de todo ruim, porque esse atraso, tanto no Marco Civil quanto na LGPD, nos permitiram olhar o que a Europa fez, o que os Estados Unidos fez, e escolher o nosso caminho do meio, que é a jabuticaba brasileira sai daí. Então, e aí, somando-se a isso, o fato de que a gente tem hoje um mercado que está extremamente dinâmico, né? O ChatGPT que saiu ano passado já perdeu para o novo, que já vai perder para o do ano que vem.
e toda semana parece que tem um, né, que faz mais malabarismo que o outro. Como regular isso parece um pouco ainda assoberbado, ou seja, existem outras formas de se regular que não são só via legislação, ainda mais quando a gente tem LGPD, Marco Civil, Sistema de Defesa do Consumidor, da Concorrência, por aí vai. Existe sempre a discussão entre os reguladores se eu regulo antes ou regulo depois. E, geralmente, quando eu tenho mercados e economias muito dinâmicas, se regular antes pode trazer. A gente tem que assumir, na verdade, o ônus e o risco da gente derrubar algumas aplicações e algumas possibilidades que a gente teria, porque eu vou ter que travar o pessoal do desenvolvimento em prol de uma segurança. Então, a gente fica se equilibrando nessa corda entre inovação e segurança e para quanto a gente quer ir para um lado ou para o outro. E a gente fica nesse aparente paradoxo o tempo inteiro. Geralmente, a regulação brasileira ou ela tenta observar o que está sendo feito nos outros países para a gente tentar adotar um modelo que seja especificamente nosso. Tem se falado muito, né, de necessidade de também permitir o empreendedorismo brasileiro para que se criem tecnologias brasileiras, um LLM brasileiro, o ChatGPT brasileiro, quando é que a gente vai ter e por aí vai. Até você deu notícia essa semana falando disso. Existe um estímulo, ainda que informal, né, a que a gente tenha tecnologias adaptadas à nossa população, à nossa cultura. E isso não vai acontecer se a gente tiver uma lei altamente restritiva. Contrariando um pouco do que o Eduardo comentou, de que não tem exemplos, Eduardo não é carioca, não conviveu com 5 governadores presos, e um deles que quis botar drones assassinos que atiravam na favela, e para isso não tem regra. Lembra? E o projeto de lei prevê. Então, a gente tem... Já que eu fui citado, infelizmente eu nem posso rebater porque eu não conheço em profundidade a lei relativa a armas, mas eu tenho bastante convicção de que se a gente procurar, vai ter uma norma geral que enderece o assunto. Se ela é suficiente ou não... Não pode Exterminador do Futuro, né? Esse ainda está liberado. Então, isso é uma discussão, por mais que a gente, né, seja tão absurda que é para rir, a ONU discute o uso de AI em ambiente de violência e de guerra, tanto que tem um monte de matéria de que a guerra Rússia-Ucrânia está sendo considerada a primeira guerra automática da história, que eu tenho sistemas automáticos, drones e sistema de mira e tal, sendo usado mesmo, porque não tem regulação. A Rússia tampouco vai seguir qualquer regulação, a Ucrânia muito menos. Então, né, vamos para a briga. Isso, obviamente, vai se espalhando, porque se eu inventei a tecnologia, abri a caixa de Pandora e vamos nós. Então, isso é um dos exemplos aí meio loucos, mas que dá um pouco esse sentimento de que, ainda que a gente tenha legislação que cubra aí 90% do que, em tese, a gente já teria de aplicação, a gente foge um pouco daquilo que é o que eu gosto de escrever lá na coluna, o que é o futuro louco e a gente ainda que está se materializando de alguma maneira. O artigo que eu tinha mandado na semana passada, a história de você voltar, né, reviver a pessoa. Então, eu pego todos os seus dados online, crio um avatar, bot, robô, o que quer que seja, com todos os seus dados que fala igual você. Esse cidadão tem direito ou não tem, até que nível, por aí vai. A gente teve a história daquele anúncio da Almap, da Volkswagen, do carro da Maria Rita com a Elis Regina. Ele motivou 2 projetos de lei no Congresso proibindo que você voltasse com a pessoa, a não ser que o herdeiro liberasse. Então, tem alguns exemplos aí um pouco, né, fora da curva que acabam sendo vistos, mas eles são hoje muito pontuais. Então, a pergunta é, precisamos de 460 páginas? Talvez não. Uma regulação baseada em risco, considerando algo que perpassa todos os cenários, né, todos os tipos de indústrias, e é quase que regular o ar, porque a inteligência artificial ela é uma feature, né, a melhor definição que eu vi até hoje. Não existe um item que eu fale isto aqui é inteligência artificial e só funciona disso. Inteligência artificial e as aplicações, em tese, funcionam para tudo. Por isso que a gente está entrando numa nova etapa de revolução tecnológica. É uma ferramenta que você usa para tudo.
Se pode usar para tudo, eu preciso tentar regular tudo na saída, ou não é melhor regular o que é o mais perigoso e também regular posteriormente o que eu não consigo prever e tentar segurar agora o que são, de fato, o que a Flávia mencionou. A gente já sabe algumas aplicações e alguns usos que são claramente perigosos. A arma é direito autoral é um problemão, a gente não sabe como é que vai funcionar também. Inclusive, talvez desestimule a própria atividade de criação de conteúdo em determinado momento, e aí a gente vai ter um problema sério de verdade, porque tem toda uma indústria criativa por trás. E as questões de decisão, né, que impactam em prejuízo a uma pessoa, decisões de cunho financeiro. A gente tem, acho que vocês também não falaram, hoje no Brasil a gente ainda não tem, mas já tem lá fora, a penação de condenados, inclusive na justiça criminal, usando AI. Então, se quem traficou tem pena de 5 anos no Rio de Janeiro em outubro, no Espírito Santo vai ter 5 anos também, sem direito a isso ou aquilo, em novembro. Ele começa a padronizar, e eu saio de um princípio do direito criminal, que é a individualização da pena, que eu tenho que olhar o caso a caso, porque eu estou mandando alguém ficar preso. Fora o problema de você ser, enfim, preconceituoso nessas decisões. Já Fora teve um o caso nos preconceito que Estados entra Unidos no mesmo, meio, que tiveram que exato. rever. Quando foram revisar nos Estados Unidos, o sistema que fazia a avaliação, Racista, como ele né? foi treinado considerando estados que também têm toda uma carga histórica do apartheid que eles tiveram lá, das leis de segregação racial no Sul, ele apresentava isso. Então, quem era negro e tinha crime XYZ tinha pena maior do que quem estava em Nova York. Então, assim, a gente tem a questão do preconceito para ser olhado. E, assim, é bem esquisito, né, você praticar o mesmo crime com as mesmas características, um vai mais, outro vai menos. E como sociedade, a gente tem que pensar se é isso que a gente quer no final e não terceirizar isso para o robô. Tem N elementos em que a gente pode olhar isso, mas ainda me parece, opinião do colunista, que a gente tem que ter mais tempo e tem que se focar menos em modelo europeu e mais em que de fato interessa para a gente, o que é prejuízo para o Brasil. Encontramos uma divergência já aqui. Tem alguns que querem mais tempo, outros querem mais urgência, né? Posso só fazer uma manda observação mostrando que talvez a gente não tenha tanto tempo assim, né? Por exemplo, na Índia agora teve eleições, né? E algo que pode parecer banal em termos de uso de inteligência artificial, que é usar a imagem de outras pessoas, né? Para pôr outra voz, outro texto, etc. Isso aconteceu vastamente nas eleições, com problemas gravíssimos nas eleições na Índia agora. Ressuscitaram políticos, ressuscitaram pessoas. O que teve um impacto bastante grande. Então, o potencial, muitas vezes, ele não aparece. Assim, se você olhar a tecnologia sem contextualizar e pensar nos vários usos que ela pode ter, a gente pode achar que a gente está sendo assodado, mas eu acho que, nesse caso, não estamos. E com relação também a essa questão de complementariedade entre as leis, a gente também, não só a gente não tem, desculpa, eu esqueci de falar isso aqui, a gente não tem uma lei de regulação de plataformas definindo transparência, obrigações de transparência, etc., de abertura de informações sobre sistemas algorítmicos e etc., de moderação de conteúdos, como a gente, até hoje, a lei de direito autoral no Brasil não foi alterada. Isso é uma coisa que está na parte geral lá do Marco Civil da Internet, que se previa... Está dando 10 anos. Hã? Está dando 10 anos. E 10 anos, e a gente até agora... Então, assim, são questões novas e não dá para a gente ficar esperando. Eu acho que a gente tem que enfrentar os debates e tentar, de alguma maneira, proteger especialmente direitos sociais, direito do trabalho, do trabalhador, né? Eduardo, queria comentar algo? Acho que uma perspectiva que eu acho muito importante é a gente enfrentar essas situações, todos os exemplos que o Fernando comentou, os colegas aqui,
todos são críticos, eu não tiro de maneira nenhuma a importância de nenhum deles. Mas eu acho que nesse momento em que tem todo esse avanço da tecnologia e tudo que a gente viu aqui nos últimos 2 dias, né, toda essa inovação, acho que é importante a gente ter, e aí sim, a questão do tempo, como o Rafael comentou, a gente tem que dar uma pausa primeiro para a gente realmente entender o que justifica ter uma legislação mais interventora de determinadas situações versus uma legislação que hoje já poderia ser capaz de endereçar algumas situações. Porque o oposto, quer dizer, se a gente pegar, por exemplo, imagens que são criadas e, enfim, claramente, hoje, acho que não sei se tem, espero que não tenha muito advogado, mas se tiver mais advogado aqui, poxa, se criaram uma imagem sem autorização, eu não tenho nenhuma dúvida de que judicialmente é capaz, o detentor daquele direito, ou o herdeiro, se for o caso, é capaz de ter uma medida com base nas normas existentes. Então, me pergunto, se a gente tivesse uma lei hoje super rigorosa, impediria que alguém usasse indevidamente? Você fala, não. Então, a gente precisa dar um passo adicional. Não é impedir que alguém use, a gente precisa impedir que a ferramenta exista. Aí a minha preocupação é enorme. Porque aí a gente vai impedir que exista o aço, porque o aço pode fazer uma faca e matar alguém. A gente pode impedir produto químico, porque se a dose for errada, vai envenenar alguém. Então, esse é um problema. E a inteligência artificial, ela acaba sendo a culpa de tudo, né? O Rafa mencionou também o Exterminador do Futuro. Eu queria trazer um exemplo. O ano passado, todo mundo acompanhou. Teve aquela situação no Rio de Janeiro, lá numa escola tradicional no Rio, onde os alunos fizeram nudes de alunas, né? Óbvio, absolutamente ali descabido e indefensável. Agora, o que aconteceu no fim de semana seguinte? Foi para a capa da Veja com o Exterminador do Futuro, na capa da Veja, colocando a culpa na IA. Muito bem, a gente está discutindo aqui se a legislação é mais ou menos moderna. Uma das alterações até mais recentes do Código Penal, ela não é razoavelmente parecida com essa situação, ela se aplica diretamente a essa situação, que diz o artigo 216b, se alguém tiver com aí o telefone aberto, pode procurar, no qualquer buscador vai sair, 216b, que diz que manipular a imagem para criar nudez usando ferramentas de tecnologia é crime. Você fala, pô, mas ninguém vai prender ali, nem são criminalmente imputáveis. Sim, mas existe uma legislação extremamente rigorosa penalizando aquela situação. Isso foi capaz de impedir alguém de fazer alguma coisa? Não. Pouco se falou sobre educação, sobre conscientização, sobre como a gente fala em educação midiática, mas a capacitação na tecnologia, conceitos aí todos de ética, de governança, vai falando, não, a ferramenta permitia fazer aquilo. Bem, há 15 anos atrás já permitia com Photoshop, só que era menos, a qualidade talvez não fosse tão realista como é agora. O curso de Photoshop demorava mais. Exato. Então, assim, a gente tem que ter cuidado para parar e enxergar que tem situações em que o remédio jurídico ele está aí. Eu quero dar só mais 2 exemplos, aqui breves, mas nessa discussão toda da lei, um dos pontos que veio com bastante força foi a questão eleitoral. Falando, não, a gente não pode permitir isso, a lei tem que ser aprovada porque tem a questão eleitoral. Bem, espera aí, a gente está falando de uma lei geral. Existe uma preocupação específica eleitoral? Será que uma lei geral ela deve... Enfim, mas discussão à parte. O TSE criou umas regras É específicas. exatamente o que eu ia mencionar. O que o TSE fez? Eu não vou nem entrar no mérito aqui se a resolução do TSE é 100%, assim, se poderia mudar ou não mudar, ou se eu concordo ou discordo. Mas o que o TSE fez foi exatamente isso. Peraí, eu não preciso de uma legislação nova. A lei eleitoral me empodera a regular o que é correto ou incorreto no contexto eleitoral com uso de ferramenta. E um ponto que, nessa discussão até de fake news, que é sempre dito, enfim, juízes sempre mencionam o que é ilegal no mundo real é ilegal com a tecnologia. Pô, perfeito. Então, se o que é ilegal no mundo real é ilegal numa plataforma ou com o uso da tecnologia,
mais claro, então, fica que a gente tem que ter cuidado. E, de novo, não é que eu defenda não ter regulação nenhuma. Acho que existem critérios mínimos de direcionamento. Governança precisa ser estabelecida, porém, uma situação, como o Rafa super bem lembrou, vou colocar isso na minha lista de exemplos, de armas autônomas, questões mais críticas, com uma regulação mais crítica, e uma governança mais equilibrada, ou até a ausência delas, se for o caso, com situações não de baixo risco, mas de nenhum risco. E aí a Europa, ela, no meu ponto de vista, apesar de ter 400 páginas, uma legislação complexa, ela consegue ser mais simples do que a do Brasil em determinados aspectos. Um deles é em fazer deferência à normalização. Então, normas técnicas da ISO que podem ser implementadas. Aqui a gente tem na ABNT, e quando a gente participa dos debates, fala, não tem modelo de governança, precisamos fazer ali no projeto de lei uma estrutura super rígida. Então, tem, e não é privado, não é da empresa X ou Y, são normas técnicas, criadas por técnicos, não por juristas, como poderia ser em outro modelo. Então, existe alternativa e existe a necessidade e a alternativa para uma lei que tenha, ao mesmo tempo, um direcionamento para o caminho que a gente está tomando, não só no Brasil, mas em outros países. E não me surpreende que os países, nos rankings mais atuais, como da Tortoise Media, que os países que mais investem e mais implementam IA, by the way, nenhum deles é membro da União Europeia, os 8 primeiros, pelo menos não, os 7 primeiros, Japão, Singapura, Coreia do Sul, todos estão com um approach mais cauteloso. Não vamos regulamentar a inteligência artificial, mas vamos passo a passo. Hoje me preocupa demais quando alguém fala, olha, eu não entendo muito do tema, então vamos regular super estritamente. Bem, não deveria ser o contrário, né? Vamos passo a passo. Eu não conheço regulação rigorosa que depois que o regulador entendeu melhor, ela passe a ser menos rigorosa. Ela vai de rigorosa para muito rigorosa e para mais rigorosa ainda. Então, essa cadência, essa progressão da regulação que me parece importante, sem deixar de endereçar os riscos com as ferramentas que hoje a gente já tem. Acho que a Flávia quer fazer uma observação bem rápida. Que nem sempre, né, o fato de existir uma legislação específica facilita a vida, por exemplo, no campo eleitoral do TSE. Essa resolução que foi editada agora em fevereiro, né, sobre propaganda eleitoral, que se refere à inteligência artificial, que proíbe deepfake, né, autoriza o uso da inteligência artificial desde que haja informação, rotulagem, etc. e tal, proíbe deepfake, etc. E responsabiliza as plataformas pelo não observância de rotulagem e de retirada de conteúdos que sejam racistas e etc. e tal, está sendo questionado pelas plataformas. Tanto é que as plataformas dizem que o TSE não poderia entrar nessa seara, né? E a ponto de só a Meta dizer que vai se manter fazendo propaganda eleitoral esse ano, e as outras disseram que não vão fazer propaganda eleitoral. E aí a gente tem que lembrar que o que define o que é propaganda eleitoral de conteúdos políticos, infelizmente, o limite entre esses dois elementos é muito tênue, né? E a gente corre o risco de ficar para fora da regulação por parte do X, que tem uma abordagem bastante questionável do que seja liberdade de expressão, por parte dos mecanismos de inteligência artificial do Google. Então, assim, a princípio, parece tudo muito bonito. Não, a gente intercala, isso está previsto. Eu entendo que o TSE tem, sim, atribuição, com base na legislação existente, de definir as regras que existiu. Mas isso está sendo questionado por alguns atores e segmentos da sociedade. Então, a questão quanto mais eu acho a gente puder limpar, eu acho que facilita a aplicação da lei e confere mais segurança para o sistema. Fala lá.
Só para lembrar que ressuscitar é atividade privativa de Jesus, tá? Falsidade ideológica. Pode não. Queria trazer de novo um ponto que foi abordado já pelo Edu e pela Flávia, mas o Rafa não comentou e eu queria ouvir a sua opinião, Rafa, que é da necessidade ou não de ter um órgão regulador, fiscalizador da IA. É novo, um órgão novo, ou se a gente pode aproveitar o já existente. Eles dois falaram na criação, de repente, de uma coordenação, alguma coisa, você não precisa ter uma nova agência. O que você acha? Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger. Cara bom. Para ele Para cuidar regular disso? AI. Não, então, a gente já tem muito órgão, gente. Chega. Dá para usar a experiência do sistema que a gente já tem previsto. Dá para usar a experiência de Anatel, NPD, CAD, Anatel? Judiciário. Anatel, vamos lá. Anatel, NPD, Anatel CAD, quer. Anatel quer. Senacom, Anatel quer, tem que querer mesmo, tá certo. Ancine, peraí, tem gente aqui que trabalha o dia inteiro olhando isso, por favor, se apresente para trabalhar. Agora, o problema, principalmente para quem está trabalhando, empreendendo, criando, é quando chega a notificação da Senacom, da NPD, da Anatel e do CAD. Aí você fala o quê? Virou bagunça. Você liga para o advogado fala, me dei bem. Vai lá, Flávia. Fazer uma observação que essa coordenação, né, ela poderia ser feita, eu acho que a criação de mais um órgão, definindo regras que vão se sobrepor às questões de privacidade, porque inteligência artificial é algo muito conexo, né, com a questão do uso de dados pessoais e tudo. Eu acho que é desnecessário, acho que é um prejuízo e acho que a gente, nesse caso, sim, né, a gente já tem normas o suficiente para dar conta de um processo de regulação. O que me chamou a atenção, e eu acho que faz falta nesse projeto, e que tem no projeto de lei da regulação das plataformas, que é a previsão de uma instância coordenada pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil, onde se definam diretrizes, e isso está previsto aqui nesse projeto de inteligência artificial, para um conselho, né? E eu acho que poderia ser o mesmo organismo, entendeu? Por quê? Porque o Comitê Gestor da Internet, para definir diretrizes que orientem a autorregulação, a formulação de termos de uso dos serviços. Porque ali você tem um caráter multissetorial, porque pode-se colocar dentro do contexto do Comitê Gestor da Internet, do qual fiz parte 6 anos, então estou falando porque eu sei que é possível, instâncias multidisciplinares também, porque quando a gente fala de inteligência artificial, como o Eduardo falou, você tem questões de normas técnicas específicas para o setor de saúde, para o setor de crédito, enfim, para uma série de segmentos, e que isso poderia estar integrado dentro desse contexto do Comitê Gestor da Internet, que já existe, né? E que é uma forma um mecanismo de governança da internet, e que pode ser integrado com a NPD e com outros organismos que vierem, e que é respeitado no mundo inteiro, que é considerado um modelo de governança internacionalmente. Então, me chama a atenção o fato de a gente não ter a previsão mais clara de mecanismos multissetoriais de governança, como a gente tem na NPD, porque tem um conselho dentro previsto para a NPD, e isso eu acho que faz falta, é um aspecto que poderia ser incluído aqui nesse projeto. E dentro do comitê gestor tem a Anatel, tem Casa Civil, tem Ministério da Fazenda. Vai entrar a NPD em algum momento. Então, assim, a gente tem a cultura de regular em conjunto. Falta, na verdade, organizar para todo mundo trabalhar direito. Organizar a bagunça. É importante. É importante ter essa coordenação. Todos esses reguladores que foram mencionados aqui, todos, sem exceção, têm um papel a desempenhar. A Anatel, como você fala, Anatel, a NPD, a questão é se e quem seria um órgão coordenador do todo, né?
Essa última versão do projeto coloca a NPD nesse papel. Claro, a NPD, toda a questão de dados pessoais, a composição da NPD são pessoas de extrema competência, não tenho o que dizer, mas a NPD, assim como essa discussão de ter mais ou ter menos direitos na lei de a privacidade é um direito fundamental, está na Constituição. Inteligência artificial é uma tecnologia, são coisas diferentes. Você não precisa sufocar uma tecnologia por causa de um direito fundamental. Não é que o direito fundamental não precisa ser protegido, precisa sim, mas no âmbito da regulação daquele direito fundamental, por exemplo, a privacidade. Então, não numa legislação de IA. Agora, essa coordenação ela é difícil. A questão da governança, talvez uma forma, fica até como uma sugestão de endereçar e fazendo essa conexão com as normas técnicas. Tem aí a ISO, também NBR 42001, tem a 23894, se não me engano. São normas técnicas criadas de forma plural, do setor acadêmico, privado, público, justamente de governança, que facilita não só a inserção do desenvolvedor brasileiro fora do Brasil e vice-versa. Então, para que criar um modelo de governança gestado numa opção legislativa aqui brasileira para uma realidade que, desculpa, mas não é exclusivamente brasileira. Que é todo global. mundo que está aqui inovando poderia estar aqui, mas poderia estar no Vale do Silício ou poderia estar em qualquer outro lugar. Porque as ferramentas hoje elas são muito mais facilmente acessíveis e, enfim, esse trânsito existe. Então, os mecanismos de governança eles estão aí e eles são pouquíssimo discutidos, deveriam ser discutidos. Inclusive, é uma recomendação minha, uma sugestão para cada um de vocês. Assim, a gente não precisa esperar desenrolar tudo isso aqui e a lei vai ser mais ou vai ser menos rigorosa, ou, enfim, vai ser esse modelo que a gente criticou um pouco mais ou aquele que a gente criticou um pouco menos. Para instituir governança dentro das organizações, governança de IA dentro das organizações, tem mecanismo hoje, já tem desenvolvedor fazendo e começando para não acontecer o que aconteceu, o quê? Justamente com a LGPD. Várias empresas, na época eu trabalhava numa grande empresa de tecnologia, e nos debates sempre se falava, né? Com outros setores, falando, imagina, esse negócio de dado pessoal é coisa para a indústria de tecnologia, as empresas de tecnologia. Na hora que a lei entrou em vigor, saiu todo mundo correndo atrás, desesperado, tem empresa de 50, 60 funcionários pagando projeto de adequação de grandes consultorias globais, valores absurdos. Então, esse foi um aprendizado. Então, hoje a gente já vê empresas de tecnologia de médio porte falando, peraí, eu não vou esperar isso aí resolver no Congresso se hoje existem mecanismos legítimos para eu começar a trabalhar a governança na minha organização, por exemplo, ou talvez o principal deles, as normas da ISO e da BNT. 2 pontos. Não se regula igualmente os desiguais. Um cara chamado Rui Barbosa falou isso. Acho que ele sabia alguma coisa da vida. O que a Flávia comentou da assimetria, a gente não tem previsto quando tem em N outras regulações de indústrias no Brasil, inclusive de telecom, que perpassa com tecnologia. A gente precisa ter isso, não dá para quebrar a empresa com uma multa, quando a empresa é muito pequena, dando uma multa para quem é grande. Não dá para ter regra para Big Tech funcionando para quem é uma PME tentando inovar. Isso ainda está faltando. E talvez aí o ponto cultural mais importante, literacia digital, né? Educação é bom e eu gosto. Dando um exemplo da semana... Foi semana passada o CrowdStrike? Ou retrasada? Retrasada? O CrowdStrike, caiu tudo. Ninguém voa. Bagunça. Foi 2 semanas, né? Quando caiu tudo, foram perguntar para o presidente do Senado, o que o senhor achou do problema do CrowdStrike? Ele respondeu, precisamos regular as redes sociais. Parece papo de bar, cara. Para quem não sabe, eles também bebem. Então, falta educar. Também não tem uma linha na lei, R$1 que seja, dizendo vamos gastar um dinheiro para educar as pessoas, porque o que eu estou fazendo hoje é aquilo que eu te comentei quando a gente almoçou a última vez,
os nossos filhos de 5, 6 anos vão para a faculdade? Vai precisar? Eu não sei. Nem Acho você. que vai. Você acha que vai? Eu não sei. Eu não sei mais se vai precisar. Pô, não, sempre vai, cara. Conhecimento. Fala aí, quer falar, Flávia? Seu microfone. Eu comento na próxima pergunta, porque você vai perguntar sobre o plano de... Isso, boa, agora sim. Vamos começar agora do Rafa para cá, vai. Plano Brasileiro de Inteligência Artificial. O governo anunciou na semana passada, né, 23 bilhões, quer fazer um supercomputador e um LLM nacional. E mais um monte de coisa. Queria ouvir a opinião de vocês. O que vocês acharam e como é que se encaixa aí também no projeto de lei? Adoro plano. O problema é que Deus aparece no dia seguinte. Né? Você faz planos e o destino surge, não é isso? Adoro plano. Parece coisa de União Soviética, né? Economia planificada. Adoro. Enfim, é legal ter plano. Eu queria um plano que esteja em execução do jeito que ele foi planejado por qualquer governo. Aí. Fala se tiver, eu passo a acreditar em plano. Fora isso, chama-se marketing político. Primeiro porque o governo está em momento de represar dinheiros. Inclusive, cortaram 85% da verba do Ministério do Turismo para esse ano e ano que vem, não tem carnaval. Então, já começa a dar problema aí. O plano, então, nem sei que dia sai o dinheiro. Mas é legal ter eu acho que é de uns fundos, tá? Eu sei, Funtel, fundo setorial. enfim, Que BNDES. estão represados. Quero ver sair. Se a Fazenda liberar, lindo. A segunda colocação é bem simples. A OpenAI não ganha dinheiro. O Google não ganha dinheiro. A Apple não ganha dinheiro com inteligência artificial. Tá? Ninguém ainda conseguiu ganhar dinheiro com inteligência artificial vendendo assinatura, publicidade, qualquer coisa aí. Precisamos de um brasileiro porque eu quero um com sotaque carioca, baiano, gaúcho. Não vou ganhar dinheiro para quê? Muda o quê? Soberania do dado vai ficar no Brasil? Vou criar alguma regra? Então, assim, motivar porque eu quero ter um brasileiro porque é legal. Deve ser mesmo, mas vai mudar o que na minha vida se a pessoa usa um ou uso? E digo mais, as pessoas vão usar o que funciona melhor, seja ele verde, amarelo, azul ou branco. Então, vou gastar dinheiro com isso para quê exatamente? Para a gente aprender como faz? Flávia. Eu acho, apesar, né, de eu achar o plano altamente desafiador, para ser generosa, né? Tá mais humilde Altamente desafiador, mas eu sou alguém que ainda acredita que a gente pode ser movido pela utopia, né? Mas, a despeito disso, eu acho que é fundamental a gente ter um plano, porque o grau que o Brasil tem de dependência hoje das tecnologias, das big techs, das grandes empresas, chinesas também, se o Brasil continuar nesse ritmo, sem criar condições para a gente ter algum tipo de controle, né, sobre dados, sobre criação de modelos de linguagem para orientar o uso de inteligência artificial aqui no Brasil, se a gente não tiver preocupação em como a gente, os diversos ministérios, né, envolvidos nesse plano vão direcionar seus esforços para garantir políticas públicas que lidem com o que é inevitável, que é uma redução do nível de emprego, enfim, a gente tem muita dependência, né? Hoje, SERPRO e DataPrev, por exemplo, tem seus dados, os seus dados não, os nossos dados, né? Porque SERPRO e DataPrev têm todos os dados responsáveis por todos os serviços mais importantes prestados pela administração pública federal, né? Onde a gente tem esses dados? Na nuvem da Microsoft, da Amazon, né? Então, se o Brasil quer ter algum tipo de soberania, né, sobre dados, sobre tecnologia, a gente precisa ter um plano. Se esse plano vai ser o suficiente, se ele é muito ambicioso, isso a gente vai ver. Com relação a recursos, né, uma parte dos recursos que estão previstos no plano são, sim, do orçamento
dos cofres públicos da União. Agora, outros são de entidades de fundos setoriais, do FNDC, do próprio da FAPESP, que tem recursos lá do Comitê Gestor da Internet, presos lá na FAPESP até hoje, que são do CGI. É mas São Paulo, não que, é federal. Sim, mas acontece que, ainda que o plano seja federal, ele prevê a utilização desses recursos, está expresso no plano, para que nas esferas estaduais o plano possa ser implementado, né? Então, eu acho que diante da necessidade e da situação de colonialidade que o Brasil tem hoje, em relação à tecnologia, em relação a dados, em relação à educação, que é um outro, por isso que eu deixei para falar agora, que é um outro aspecto que o Rafael falou. O Brasil hoje, nós não temos condição, né, de mercado de trabalho. A educação no Brasil hoje é um negócio deplorável. Entendeu? O acesso que as pessoas têm à internet para poderem competir minimamente no mercado de trabalho é algo lamentável. 90% do acesso à internet no Brasil se dá por dispositivos móveis, né? Telas pequenas, né? com planos de franquia, e que depois a pessoa só fica presa lá dentro das aplicações da Meta. Tem que estudar no WhatsApp e no Instagram. No WhatsApp, no Facebook e no Instagram. E aí você vai aprender a programar, você vai baixar documentos. Como? Às vezes um plano desses, né, ele atende a família inteira. Então, a última pesquisa do CETIC-BR, que é o órgão do NIC-BR, que é o braço executivo do Comitê Gestor da Internet, sobre conectividade significativa, mostra que no Brasil só 22% dos usuários, não é dos brasileiros, se você for considerar os brasileiros, é 18%. Só 22% dos usuários têm acesso significativo à internet no Brasil. O estado que mais tem é São Paulo, que não chega a 37%. Talvez valha explicar o que é conectividade significativa, que nem todo mundo aqui é de telecom. Então, conectividade significativa é um conceito que foi desenvolvido pela Unesco, né, para identificar o que é um acesso real à internet e não esse acesso precário que a grande maioria, 70 milhões, em torno de 70 milhões de brasileiros, tem hoje, que é um acesso precário à internet por meio desses planos móveis. Então, eu acho que esse cenário todo de dependência, de baixo acesso, de falta de educação, mostram que, se esse plano é o melhor, se ele precisa ser aperfeiçoado, eu não sei, mas que a gente precisa de um plano, eu acho que a gente precisa, e alguns recursos que estão previstos nesse plano, eles já são utilizáveis. É lógico que aqueles que dependem de orçamento, a gente vai enfrentar uma barreira enorme, como a gente tem visto, né, esse embate entre governo federal e Congresso Nacional, porque o Congresso precisa aprovar os orçamentos. Então, existem impasses grandes, mas que esse plano é fundamental para o Brasil se desenvolver economicamente, socialmente, culturalmente. Eu acho que isso é indiscutível. Só para complementar rapidinho, tem uma pergunta nos BRICS, nas pesquisas que eles começaram a fazer, principalmente China e Índia, para descobrir a história da conectividade plena, não é mais velocidade nem condição de acesso. Você tem acesso a um teclado para usar a internet? E eles descobriram que 80%, muito, 90% não tinha. E aí você vê que eu estou num device móvel, provavelmente onde eu não tenho teclado físico. E aí uma das formas de tentar reverter isso manda teclado. Manda teclado. Porque com teclado, se eu dou um teclado num device móvel, isso aqui vira uma tela e eu consigo produzir conteúdo. E tem a outra, que é o que acho que interessa para o público, que uma das formas é como então eu suplanto o teclado, como eu fujo do teclado, como eu crio formas de input que me permitam sair de um estado passivo consumidor para um estado ativo criador de conteúdo, em onde eu consigo produzir, e aí eu consigo me capacitar, me educar, entregar alguma coisa, né? Vender meu tempo, meu trabalho. E aí é a história de vamos então sair dos teclados
e vamos para a capacidade de falar, para a capacidade de mandar vídeo, e que é uma das guerras, né, uma das disputas no campo dos Transformers, dos ChatGPTs da vida, é justamente eu conseguir conversar, que aí eu não preciso mais de teclado, e eu consigo produzir conteúdo sem ficar limitado na barreira física. É que não é só uma questão do teclado, né? É que esses dispositivos aqui, especialmente das classes de baixa renda, eles são extremamente limitados. Você tem uma capacidade reduzida de memória, você tem uma capacidade reduzida de baixar aplicações nesses dispositivos, e isso tudo restringe fortemente a possibilidade de as pessoas se atualizarem, se prepararem para o mercado de trabalho para essas novas tecnologias. Queria ouvir o Eduardo sobre o Plano Brasileiro de Vamos lá, Inteligência sobre o Artificial. plano. Concordo com o último ponto que a Flávia colocou. Tem que ter plano. Se ele é o ideal ou não é o ideal, pode melhorar. Eu acho que tem questões ali que são, na verdade, pontos de interrogação. Bem, eu imagino que a maioria não conhece em detalhes, mas é um plano aí de várias iniciativas e recursos alocados, 23 bilhões de reais mapeados ou pré-mapeados para as iniciativas. Um dos grandes direcionadores ali é o conceito de soberania digital. Eu concordo com a necessidade da gente usar, e várias iniciativas do plano estão voltadas a fomento, capacitação, infraestrutura, colocar o conceito de soberania digital no sentido de fortalecimento do setor de tecnologia e dos usuários no Brasil, perfeito. Me preocupa, claro, se a soberania digital for interpretada como um fechamento do Brasil a outras tecnologias, o que não seria inédito se a gente olhar historicamente computadores, carros, etc. Então, soberania no conceito de fortalecimento, perfeito. Soberania no conceito de fechamento, não. E não dá para a gente fugir também da discussão da regulação. Pouco antes do plano, o TCU publicou um parecer que foi super reverberado na discussão da regulação, justamente apontando que o projeto de lei, esse que a gente falou longamente aqui na última hora, 2338, ele iria contra a estratégia brasileira de inteligência artificial, justamente porque ele é tão restritivo que ele impacta a estratégia do próprio país de se reposicionar com um papel de protagonismo que a gente não tem nessa ciência ou nessa área. Então, foi um alerta do TCU, e justamente o plano veio, não por causa desse parecer, até porque o parecer deve ter o quê? 1 mês e meio ou 2, o plano já estava praticamente pronto, mas esse plano veio justamente no sentido de, poxa, vamos olhar pontos que foram muito criticados de capacitação, fortalecimento de infraestrutura. Agora, se a gente, por outro lado, se no final de toda a discussão legislativa tiver uma nova legislação que desencoraje o empreendedorismo nessa área, não sei, o plano vai num caminho, a regulação no outro. E aí, só para fechar, o último ponto é a tributação. A gente está agora vindo num cenário em que vai acontecer a reoneração do setor de tecnologia, enquanto o plano ele prevê justamente o incentivo à adoção da tecnologia. Então, fazendo esse equilíbrio, como um todo, o plano é super positivo na forma como ele quis endereçar todas as iniciativas que são necessárias, e super concordo com a Flávia. A gente tem que ser ambicioso, tem que olhar, mesmo que pareça inicialmente uma utopia, mas vamos dar o pontapé inicial, e se tiver que reconfigurar ali algum ponto, excelente. É melhor do que não ter plano e esperar um milagre acontecer. Eu tinha outras perguntas aqui no roteiro, mas o tempo está acabando. Eu queria ouvir se a plateia tem alguma pergunta para os nossos especialistas aqui. Só levantar o braço. Tem um aqui na frente. Por favor, peço a gentileza de se identificar, se possível, direcionar a um deles, ou quem quiser responder, né, se for uma pergunta aberta. Tudo bem, Leonardo? Acho que a princípio ali para a Flávia, ela comentou ali sobre a importância de fazer um modelo de IA brasileiro, e eu queria a opinião dela sobre... Nós temos várias outras possibilidades de iniciativas, como, por exemplo, open source,
Eu, inclusive, tive a oportunidade de testar uma da Universidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, e usava um modelo open source, claro, um pouco adaptado ao deles. Não faz muito mais sentido a gente investir nas pesquisas e utilização de modelos que a gente pode simplesmente fazer a nossa própria versão, usando o exemplo da distribuição do Linux, por exemplo, do que simplesmente querer inventar a roda do zero. Usar a pesquisa com o que a gente já tem disponível, a gente pode fechar dentro da nossa caixa e botar a nossa marca? Qual o seu nome? Desculpa. Leonardo. Leonardo, não me parece que esse seja o foco desse plano, né? O que está previsto no plano, a princípio, aliás, vale a pena... tem uma versão resumida do plano, que dá para ver. O plano tem 22 páginas, ele não é muito extenso, mas ainda tem uma versão resumida. Não me parece que ele pretenda que a gente invente a roda novamente. Não me parece que seja isso. Agora, existe, sim, uma previsão de estímulo a investimentos nas universidades, em pesquisa, porque falta isso, né? A gente tem muita gente no Brasil que termina, né, de fazer seus mestrados, seus doutorados, e fica aqui e não tem o que fazer, entendeu? Então, tem estímulo, tem previsão de recursos, de injeção de recurso para a iniciativa privada, né? O plano não está voltado exclusivamente para o setor público, não, né? Então, não me parece que o objetivo seja esse, né? O que o plano aponta é de trazer o foco do desenvolvimento dessas tecnologias para as necessidades de desenvolvimento econômico, social, cultural, educacional brasileiro. Me parece que seja isso. Não é a gente dispensar, dizer assim, criar um cenário de fechar o mercado brasileiro, até porque a gente não pode fazer isso hoje. A gente é altamente dependente da tecnologia de outros países. Então, não me parece que o caminho seja esse. Gente, mais alguma pergunta aqui? Temos uma aqui na frente, por favor. Boa tarde, Fábio. Pensando que a IA hoje está sendo utilizada por todos os países, alguns com maior regulamentação, outros com menos, e isso gera uma diferença na competitividade aí comercial dos produtos e serviços, essa nova proposta que está sendo feita, ela não pode nos deixar menos competitivo em relação a que outros países vão estar mais acelerados e a gente menos? Quem quer responder? Posso? Vou dar uma resposta curta e depois uma um pouquinho menos curta. Sim. Resposta, na minha opinião, sim. Pode afetar a competitividade. Prontamente teria alguém falando, não, mas olha, na Europa é mais complexa. A lei da Europa consegue ser mais complexa, porém, em alguns pontos, menos rigorosa, porque complexidade é uma coisa, rigor é outra. Então, sim. E um ponto para a gente observar, quem tem interesse no tema, é que justamente a OMC, a Organização Mundial do Comércio, está começando a olhar para isso, vai lançar um relatório em novembro agora, com exatamente esse ponto. Como a inteligência artificial naturalmente um ativo aí que importa a todas as economias. É preciso que não haja barreiras entre países para a adoção e circulação da tecnologia, inclusive no sentido de que uma regulação excessivamente rigorosa e sem o amparo, por exemplo, mais uma vez mencionando normas técnicas, ela pode dificultar e virar uma barreira não tarifária, que é um conceito técnico aí, mas eu concordo com a preocupação. Posso fazer uma observação, Fernando? Eu gostaria só de observar que a gente precisa também tomar muito cuidado para não cair na armadilha de que a regulação, intrinsecamente, ela implica em empecilhos para a inovação, né? A gente já tem relatórios na OCDE recomendando regulação dessas tecnologias. A gente tem relatórios
entidades científicas aqui no Brasil tratando disso, porque o fato da gente não ter regulação também traz prejuízos muito grandes, entendeu? Inclusive para os agentes econômicos, porque hoje um agente econômico ficar dependente do Poder Judiciário no Brasil é um grau de certeza, incerteza absurdo, né? Você vê, ontem, anteontem, tiraram do ar um canal do YouTube por causa de uma reclamação de uma parlamentar brasileira. Tiraram do ar, levantaram o domínio do canal lá no NIC-BR. A juíza determinou, quer dizer, sabe? Então, a gente depender do Poder Judiciário no Brasil, não ter uma regulação clara, que confira segurança para todos os agentes, é algo bastante arriscado também e que pode inibir também a inovação. Foi o que eu falou? Quando eu falei que a gente fica nessa linha entre segurança e risco, e é justamente isso. Não é não regular ou regular, é como regular direito. Some-se a isso a questão da baixa educação digital de vários setores do Brasil, inclusive judiciário. É um dos setores hoje mais herméticos do poder público que menos tem o que a gente hoje chama de literacia digital. É a resposta de, mas o CrowdStrike e o senador responde, regula a rede social. Esse é o nível. Então, o que a Flávia está colocando, quem está no dia a dia, no judiciário, na disputa, no problema, e você leva essas questões para quem deveria decidir, a gente fica bem chocado. Estamos indo para 35 anos de internet? É isso? 35 anos de internet, 95? Ano que vem, 35. A internet está ficando velha, está entrando na meia-idade daqui a pouco. E você tem gente que não entende problemas bem básicos. A gente sofre no dia a dia. Eu estava com amigos juízes semana passada lá no Rio, e eles a gente fez 20 e poucos anos de formado, eles falaram, Rafa, até hoje eu não entendo o que você faz, cara, esse troço aí maluco de internet que você faz. E aí eu sempre pergunto, mas o que vocês fazem? E eles falam, olha, o advogado de família é divórcio, adoção e separação, briga de filho. O advogado de vara civil, ele fala, olha, 90% do meu tempo é briga de vizinho, acidente de carro, alguém quebrou algo de alguém e alguém de consumidor quis vir aqui. O advogado de consumidor é telecom, banco, financeira, tigrinho. Tigrinho pra caramba, tigrinho todo dia. Tigrinho, já entendo tudo de tigrinho. Então, aí você fala, eu trouxe um problema de privacidade aqui no YouTube. O cara fala, o que é isso, meu amigo? Você pode, por favor, ir embora? Você está atrapalhando aqui meu trabalho? Está tomando meu tempo aqui? Eu tenho aqui 25 mil casos de tigrinho para julgar, de estelionato, e você vem aqui com privacidade? Sai daqui, pô. É isso. Enquanto a gente ficar nisso, a gente vai ficar brigando morro acima, porque não espero. O judiciário é atrasado, o advogado é atrasado. Nós sempre estamos atrasados em relação a vocês. E para levar isso para frente, eu preciso ter um aculturamento digital que há 35 anos estamos nisso e a gente não consegue chegar muito próximo. Esse é o desafio. E olha que ponto delicado desse projeto de lei agora. No Brasil, o direito de ação ele é constitucional. Qualquer pessoa pode entrar com uma ação. Mas o projeto de lei ele vai além. Ele quase que incentiva a ação quando tem um capítulo de direitos. E lembra, um dos primeiros comentários que eu fiz, alguns deles, determinação e participação humana na inteligência artificial, independentemente do risco. 2 ou 3 artigos para baixo, ele fala, e o titular, que nem precisaria dizer, porque está na Constituição, e o titular tem direito de pleitear essa intervenção em juízo. O que vai acontecer no dia seguinte? A gente deu os exemplos aqui, qualquer probleminha na inteligência artificial vai para a justiça. Vai para a justiça, vai para a justiça, vai para a justiça. Então, eu concordo com a preocupação da pergunta e volto à minha resposta básica, que é sim, acho que pode impactar sim.
Bom, eu acho que ano que vem essa discussão ainda não vai ter terminado. Não sei se a gente vai votar isso até o ano que vem. Ano que vem a gente discute a eleição e os memes. Aí, Não, mas aí já vai ter passado as eleições. aí tem os impactos. A gente vai ressuscitar uma galera. Tá certo. Gente, a gente vai encerrar por aqui. Peço que vocês fiquem na sala para a gente fazer o sorteio, tá, dos brindes. A gente vai fazer aqui no telão, tá? Peço uma salva de palmas aqui para os nossos panelistas. Foi muito bom. Obrigado.